Alô, minhas amigas, alô, meus amigos. Aqui quem fala com vocês é Marcelo Queiroz e hoje eu quero conversar com vocês sobre os diferentes tipos de substratos que vocês podem estar utilizando no cultivo de vocês, dentro da casa de vocês, no quintal de vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e vambora lá. Bom, gente, quando a gente fala de substrato, é bom a gente ter consciência e saber exatamente do que eu estou falando, porque substrato é aquilo que apenas vai servir de suporte para a planta, para a raiz das plantas e como meio aonde o nutriente vai ficar disponível ali para a planta ser absorvido. O substrato, ele não tem nenhum nutriente. Em teoria, é um material inerte. Ou seja, ele está ali apenas para servir de suporte para a planta. Dito isso, agora a gente vai para os principais tipos de substrato. Um dos substratos que é muito utilizado é a fibra de coco lavada. Isso mesmo, fibra de coco lavada. É um excelente tipo de substrato que você pode estar utilizando nos mais diversos tipos de plantas. Principalmente se o seu objetivo é retenção de água, que é essa uma das grandes vantagens da fibra de coco. Retém um volume muito grande de água e é leve. Outro tipo de substrato que é muito utilizado pelas pessoas e que você também pode utilizar nos seus cultivos, mas aí já é um substrato um pouco diferente, até porque é muito pesado, é a areia. Isso mesmo, a areia. A areia é um tipo de substrato que é muito utilizado e que você também pode utilizar no seu cultivo. Só que tanto o que eu falei anteriormente como esse que eu estou falando agora, quando você está usando esse tipo de material, você sempre tem que ter em mente que você vai ter que utilizar alguma fonte de nutriente externa, você vai ter que adicionar algum tipo de nutriente. E com areia não é diferente. E qual a desvantagem desse tipo de material? É muito pesado. Se você tiver um vaso muito grande, é muito difícil você lidar com esse tipo de material. Até mesmo os vasos mais pequenos, se você tiver em quantidade, isso vai se tornar um grande problema. Mas mesmo assim, muita gente utiliza esse tipo de substrato, principalmente para produzir mudas de espécies nativas, para cultivar essas espécies como paisagem, na calçada, no jardim. Então é um tipo de substrato que é muito utilizado. Outro tipo de substrato que é muito utilizado é a argila expandida. A argila expandida ela é um excelente material porque acho que dos estéreos, dos neutros, é o que mais expressa essa característica, porque ali de fato não vai ter nenhum tipo de nutriente. É 100% só um material que vai servir de suporte para a sua planta. Esse tipo de material, a principal desvantagem dele, apesar dele ser, vamos dizer assim, o melhor que existe no mercado, é o seu preço. Fica inviável você cultivar determinadas plantas utilizando esse tipo de material, porque ele é muito, mas muito caro. Então, não vale tanto a pena assim. E aqui, outro tipo de substrato que as pessoas poucos utilizam, mas que se elas prestarem bem atenção, vai ter aí em todo canto, vamos dizer assim, né? Não em todo canto, mas dentro da casa de vocês, com certeza em algum momento vocês já tiveram contato com esse tipo de material e jamais imaginaram que vocês poderiam utilizar ele como substrato, que é o isopor triturado, isso mesmo. E assim como a fibra de coco, uma das principais vantagens desse tipo de material é o peso, é muito leve. No entanto, absorve pouca água. Mas é bem interessante também. E assim, do que eu tinha para falar hoje era isso, mas quando o assunto é substrato, você tem que entender que dependendo da região onde você está, pode ser que existam outros tipos de substrato, como por exemplo a palha de carnaúba, que é um tipo de substrato que também é muito utilizada. Casca de árvores também é muito utilizado. Então,
é sempre bom quando a gente fala de substrato, a gente buscar aquele que tem na nossa região, porque tende a ter um preço mais barato, mais acessível. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, curte e até a próxima.